Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com aquário. E qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então na história, na narrativa do seu sonho, vai aparecer um aquário. Pode aparecer até os peixinhos ornamentais dentro do aquário. De alguma forma, esse aquário vai se encaixar na narrativa. Você pode estar mexendo nele, limpando, trabalhando com o aquário. Ou você pode simplesmente estar olhando, observando, passando na rua em seu sonho e entrar numa loja que vendem aquário, que vendem esses peixinhos ornamentais para colocarmos no aquário. E quando o aquário aparece em nossos sonhos, é relacionado a uma zona de conforto. Mas o problema é que muitos entendem errado o que é uma zona de conforto. Inclusive, se vocês forem procurar na internet sobre esse assunto, vocês podem achar muitas informações erradas sobre isso. E é o que nós vamos entender agora. No seu sonho, aquele aquário que vai aparecer, as paredes de vidro que compõem ele é como se fosse a zona de conforto. E os peixinhos lá dentro fôssemos nós. E zona de conforto, como eu disse para vocês, não se resume só a um local físico, mas em pensar além. Imaginar além de uma situação que você está vivendo. Imaginar além de um estado emocional que você está tendo, de um quadro que você está vivendo, pensar além disso. Ir mais longe com os seus pensamentos. Ver mais possibilidades, leques de possibilidades à sua frente. E de como você pode encaixar isso na sua vida, como você pode inovar às vezes, mesmo estando no mesmo lugar físico. Nós já vamos entender isso. Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei nas redes sociais e depois aqui no YouTube a interpretar sonho, muitas pessoas, elas compreendiam de maneira errada sobre a forma que eu estava fazendo, ou como eu estava fazendo. Por quê? Porque elas nunca tinham visto dessa maneira. Vocês nunca tinham visto dessa maneira. Geralmente quando comprávamos aquelas revistas antigamente nas bancas sobre sonhos, ou mesmo os livros, existiam, por exemplo, sonhei com determinada coisa. Era um leque de possibilidade. Pode ser isso, 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 pode ser isso. Claro que às vezes algum ia se encaixar no momento atual que estava vivendo. Cada item que aparecia ali no livro, no dicionário de sonhos, elencava um leque de possibilidades. Isso há alguns anos atrás que eu venho acompanhando. Essas pessoas depois migraram para as redes sociais, páginas na internet e continuaram da mesma forma. Sonhar com isso, um leque de possibilidades com relação à interpretação de sonho. O significado eles falavam. O que aconteceu é que quando eu adentrei nas redes sociais em alguns grupos, eu vi que algumas pessoas, muitas pessoas, tinham dúvidas com relação aos seus sonhos. E eu olhava nos comentários que davam a elas, que respondiam, cada coisa absurda, que deixava as coitadas ainda mais confusas. Então, de ver, eu só olhava. Eu não entrava nesses grupos com a intenção de ficar respondendo. Eu entrei nos grupos com a intenção de, a princípio eu tinha um canal no YouTube que foi me convidado. Uma pessoa me convidou a fazer parte, nós falávamos sobre assuntos curiosos. Acabou não dando certo porque a pessoa tinha compromisso e sozinho eu não ia continuar, eu não sabia mexer em nada, isso foi alguns anos atrás. Então eu entrei nesses grupos para divulgar o canal até. E aí, em alguns desses grupos eu via as pessoas colocando sonhos. E eu ficava com pena das respostas que davam, porque realmente elas ficavam mais confusas do que antes de colocarem ali. E de ver aquilo, eu não tinha intenção de responder. Presta atenção, eu estou falando de zona de conforto para vocês entenderem. Eu não tinha intenção de responder. Não tinha, eu sabia. Mas eu não tinha, eu sempre estudei sonhos, sempre. Desde pequeno, mas eu não entrei ali com a intenção de responder.
Mas o que acontece de muito você ver aquilo, de você estar olhando, e você começa a ficar com dó das pessoas, com pena, se coloca no lugar delas. Aquilo começou a me remoer por dentro. Aquilo me fez pensar muito do que podia ser feito. Então eu estava numa zona de conforto. Presta atenção, eu não estou falando de um local físico, onde eu trabalho, onde eu moro. Não, era redes sociais ali. E um estado emocional que começou a me deixar abalado. Começou a mexer comigo. Começou a me dar certa ansiedade, pena, preocupação com essas pessoas. A minha zona de conforto era, eu não preciso respondê-las. Para que eu vou responder? Eu só vou arrumar confusão ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, uma ânsia dentro de mim me dizia que essas pessoas precisavam de ajuda. De alguma forma de orientação para não ficarem naquelas condições. Então alguma coisa me fazia pensar além. Além do que aquela situação ali. Além daquele estado emocional que essas pessoas se encontravam, de dúvida. Vocês estão vendo? Não é só um local físico. Zona de conforto não é só deixar um local físico. É sair de um estado emocional. É pensar além. É começar a trabalhar de uma outra forma, inovar. Então eu comecei a responder essas pessoas. E as respostas, como vocês veem aqui no canal, de forma direta, sem ficar dando um leque de possibilidades para ver no qual que ela se encaixa, mas levando em consideração não só os elementos que aparecem nos sonhos, mas ações que elas fazem. O que elas estão fazendo? Ou seja, interpretando o sonho, interpretando as ações dela e tentando encaixar os arquétipos, elementos dentro do sonho. Mas os donos desses grupos começaram a ficar irritados, porque saía do padrão. Não era como eles respondiam. E aí as pessoas começavam a me procurar bastante. Ir até a minha página pessoal e eles começaram a me bloquear. De todas as formas. Eu respondia, as pessoas vinham, outras pessoas viam que eu respondia e perguntavam, eu respondia, e eles começaram a me bloquear. E mesmo assim, a inquietude dentro de mim continuou, até que eu montei um grupo no Facebook sobre interpretações de sonhos, imaginando que ia atender 2, 3 pessoas por dia ou por semana, e o grupo explodiu, cresceu demais, a ponto de eu precisar fazer as respostas de uma forma que as pessoas entendessem e que ficasse fácil para mim responder tantas pessoas ao mesmo tempo, que foi o caso do canal no YouTube, que também cresceu muito. Com relação ao grupo, eu migrei todo o grupo aqui para o canal no YouTube, porque eu posso da mesma forma responder os comentários por aqui e também pedir que as pessoas assistam os vídeos por aqui pelo YouTube. Então o grupo no Facebook eu acabei fechando. Existe um aviso só lá, os membros que estavam para migrarem para cá, e muitos de vocês vieram, muitos. E o grupo continuou aqui. Mas prestem atenção. Foi um estado de espírito e emocional que me fez sair de uma zona de conforto e começar a ajudar as pessoas com relação às suas dúvidas em termos de sonhos. Um estado emocional, ansiedade, inquietude, preocupação, empatia, se colocar no lugar delas. Como eu disse para vocês, aquelas paredes de vidro do aquário representam uma zona de conforto. O peixinho lá dentro somos nós. Mas os peixinhos devem pensar além. Que não existe só aquele quadrado ou retângulo de água para viver. Existe todo um oceano lá fora, existe um lago lá fora. É assim que o nosso subconsciente quer que entendamos um sonho com aquário. Vamos pegar outros exemplos para vocês entenderem. Eu tenho um pequeno comércio na minha cidade. Minha cidade é pequena, do interior, por exemplo. E trabalhando normalmente igual todos os outros comércios da cidade trabalham. Um atendimento básico dessa forma, mas algo dentro de mim começa a me inquietar. Que eu poderia fazer diferente, ir além. Algo me faz pensar além. Além da forma como estou trabalhando.
além da forma como estou atendendo, além da forma como estou vendendo. A forma antiga representa a minha zona de conforto, aquelas paredes de vidro do aquário. Mas esse meu pensar, que eu posso fazer diferente, posso fazer de outra forma, posso inovar na cidade, isso é deixar a zona de conforto. Preste atenção, eu não vou fechar o meu comércio e montar outro. Então, zona de conforto não é o local físico. Não é o local físico. Pode ser consequência do pensar além, mas é que muitas pessoas respondem às outras e as outras ficam imaginando que zona de conforto é deixar um local que você está. Não é isso, é pensar além, fazer diferente. Então, voltando à questão do comércio, eu começo a pensar, começo a me inquietar que eu posso fazer diferente. Então eu mudo totalmente o jeito de atender o público. Eu mudo totalmente a maneira como eu recebo as pessoas no meu comércio. Eu mudo totalmente o modo como meus itens para venda se ficam disponíveis nas prateleiras. Eu mudo. Eu penso diferente do que eu pensava. Eu inovei. Eu pensei além. Zona de conforto é inovar, é pensar além. É dar respostas àquelas inquietudes que existem dentro de nós. É mudar um estado de espírito que às vezes está nos deixando ansiosos, estressados, ou mesmo irritados, nervosos. Porque eu quero mudar. Eu quero ir mais longe. Eu não quero acreditar que exista só o aqui e o agora. Vamos pegar um outro exemplo de mudar a zona de conforto na nossa área espiritual. Posso fazer isso? Claro que pode, vocês vão ver. Então, existe religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é o caminho que nós escolhemos para seguir com relação à religião. São dogmas, preceitos colocados por homens, para que o povo que ali caminhe com eles entendam, de certa forma, o pensar, o ponto de vista deles. Espiritualidade é diferente. Espiritualidade é acreditar que dentro de nós habita um espírito e que a vida não se resume apenas na matéria. E que, em razão disso, nós devemos cuidar melhor de nós mesmos e do convívio em sociedade com relação aos meus próximos. Mas o caminho religioso que eu escolhi ou que eu cresci nele está começando a me fazer indagar algumas questões. E às vezes eu vou falar isso com outra pessoa desse caminho religioso. Ele fala, não, você não pode pensar assim, é pecado, é errado, não é dessa forma. Você é um peixinho que está dentro do aquário e ali você deve ficar. Não deve indagar se existe um oceano lá fora. Estão entendendo? Mas eu não me contento com a resposta de outro membro do caminho religioso que eu sigo e começo a pensar além. Será que é isso mesmo? Será que Deus age dessa forma, dessa maneira com os seus filhos? Será que a vida, o mundo se resume simplesmente a regras e dogmas ensinados por homens? Estou pensando além. Estou saindo de uma zona de conforto com relação a um caminho religioso que sigo. Eu posso fazer isso. Claro que eu posso. Deus nos deu o livre-arbítrio, inclusive, para pensarmos diferente um dos outros. O que adiantaria se todo mundo pensasse igual? Ele faria um monte de robô, uma fábrica, com uma mesa de montagem e todo mundo sairia igual. Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, na área intelectual, a área dos estudos. Einstein, que foi um dos maiores físicos da história da humanidade, e inovou o mundo, o entendimento com relação a tudo que sabia. Mas por quê? Ele mesmo dá a resposta. Eu usei imaginar além. Eu fui além dos modelos tradicionais que eram me apresentados. E pensa que ele não encontrou resistência na época? Todos os físicos eram contra ele. Einstein era boicotado em todos os seus trabalhos que apresentava na faculdade, nas universidades. Por quê? Porque ele usou pensar diferente. E as outras pessoas à sua volta não concordavam. Então, coisas que não existiam equipamentos na época para comprovar, Einstein imaginava e escrevia, funciona assim. E hoje, com os equipamentos necessários, os cientistas estão descobrindo que Einstein estava certo. Por quê?
Porque ele saiu de uma zona de conforto intelectual. Ele ousou pensar além do que os físicos da época pensavam. Ele usou a imaginação. Nós podemos aplicar esse sair de uma zona de conforto em qualquer área da nossa vida. No relacionamento, por exemplo. O relacionamento não se resume, por exemplo, a só aos finais de semana em locais diferentes. Achando que com isso você está trazendo algum tipo de inovação ao seu relacionamento. Mas com o tempo vocês vão ver também que isso pode cair no comodismo. Inovar, ir além no relacionamento, é fazer com que o seu companheiro, a sua companheira possa encontrar o seu verdadeiro potencial. Não ficar só dependente um do outro, mas ir mais além. Entender que o relacionamento, o casamento, o morar junto não se resume àquelas 4 paredes de uma casa ou um apartamento, mas é a nossa vida aí fora, o relacionamento com outras pessoas, de maneira saudável, mas pensar mais além, ir mais longe, dar leques de possibilidades, infinitas possibilidades. De que forma nós podemos fazer para ajudar um ao outro? Qualquer área da nossa vida nós podemos pensar além, ir mais longe, inovar. E não precisamos ficar com medo, porque geralmente nós temos medo de fazer isso. Porque a sociedade às vezes impõe certas regras. Porque os homens impõem certas regras. E nos deixam com medo de sair daquele aquário que nós fomos criados, daquela zona de conforto. É como se peixes maiores falassem para os peixes menores: você não pode ficar imaginando que existe outra vida além daqui, porque não existe. Isso é medo, é colocar medo, é proibir os peixinhos de pensar além, de imaginar. E de que se talvez um dia fossem libertos, poderiam explorar todo um outro território que antes era totalmente desconhecido. E isso nós podemos fazer aqui, como Einstein fez, como outros cientistas. Imagina se Santos Dumont pensasse que o homem não pode voar. Eu fui ensinado assim e assim vai ficar. Não, mas Santos Dumont ousou pensar além. Ele foi mais longe. Ele fez o homem voar. Então, zona de conforto não é só referente a um local. Pode ser consequências, às vezes, de sair de um local. Por exemplo, você não está contente com o trabalho, você trabalha de empregado, funcionário ali, você não está muito contente. Não é o que queria fazer. Então você começa a aplicar na sua vida, a imaginar na sua vida, como seria se você realmente fizesse o que você gostasse. E aí você começa a explorar esses pensamentos, ir além. Então você começa a colocar em prática esses pensamentos. Por exemplo, quero ser um advogado, quero ser um médico, quero ser um contador. E você começa a estudar. Além de você pensar, está naquele emprego, presta atenção, está no lugar físico. Mas você começa a estudar para entrar numa faculdade, está no emprego. E você passa no vestibular, começa a cursar a faculdade, está no emprego. Mas sua imaginação está indo além. Seu objetivo já está lá na frente. A sua imaginação já levou seu objetivo lá na frente. E quando você termina a faculdade, então com os pés no chão, com o dinheirinho que juntou do seu trabalho, você pode abrir um escritório. E aí a sua imaginação, o que fez você sair de uma zona de conforto, mesmo estando no seu trabalho, que te levou a uma faculdade, cursar uma faculdade, fazer um curso que gostava, agora vai se tornar a sua realidade. Então você deixa o seu trabalho para ir para o seu próprio negócio, o seu próprio escritório. Então, a área física, o local físico, pode ser consequência do pensar além. Mas sair de uma zona de conforto é pensar além. Imaginar além de todas as possibilidades que você vê na sua frente. Imaginar além daquelas paredes de vidro de um aquário que você está dentro. Então, quando você ouvir a palavra zona de conforto, coloque uma coisa em sua mente.
Sair dessa zona de conforto é pensar além, é imaginar além das possibilidades possíveis no momento, é abrir um leque de possibilidades para ser explorado. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem compartilhar como saíram de uma zona de conforto, o que fez vocês pensar além, imaginar possibilidades além do que você podia ver na sua frente com os olhos da matéria, então relata a sua experiência nos comentários. Outras pessoas estão lendo e vão aprender com você. Vão aprender através da sua experiência, com o que você passou. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um. Em sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!